Buenas, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas se você chegou aqui, cara, nesse vídeo, nesse canal, é porque você é um apaixonado por história, assim como eu, cara, e gosta de falar de história, de conversar sobre história, né, cara? E tá sempre soterrado de livros, de documentários, de notícias e tudo que pode, cara, levar informação pro teu conteúdo histórico. Ou seja, tudo, cara, tudo. O historiador tem que estar 100% antenado em tudo que ele faz, né, cara? E se tu chegou até aqui, tu é um cara antenado, cara. Tu sabe, né? Tu sabe que o tempo histórico, né? Tu sabe que o teu tempo, né, cara? O tempo cronológico, tu vai achar aqui na história. Ah, fiz o jabá do canal. Mas vamos direto pro tema, né? Daí, o tema do cabeçalho do vídeo de hoje, cara. Para explicar, né? Para entender, para diferenciar tempo histórico e tempo cronológico. Sim, meu querido, existem dois tempos. O tempo histórico não é o tempo do relógio, não é o tempo cronológico. O tempo histórico, cara, ele é instável, ele é variável, ele muda o tempo todo. Cada descoberta que acontece pode simplesmente ir lá e mudar a datação de um sítio arqueológico ou a datação de um documento. Pô, mas tem datas. Não tem data lá, eu aprendi na escola que tem datas, tá lá 1500, 1600, 1700, 2000 anos antes de Cristo. Sim, existem documentos para datar algumas coisas, para datar alguns fatos, existem documentos. Quando o homem começou a documentar da forma escrita, alguns documentos existem para certificar determinado período de tempo. Mas aqui os sítios arqueológicos. Uma mudança, uma datação do carbono 14 pode simplesmente alterar a data daquele sítio arqueológico, para mais ou para menos. Muita coisa que a gente achava que era tão antiga, a gente acaba descobrindo que era mais antiga ainda. E até os próprios documentos. Cara, se hoje se falsifica tudo, tu imagina, cara, há 500 anos atrás, como se falsificava documento. Então a história, ela é imprevisível, né, cara? Ao mesmo tempo que ela é sensível às mudanças, tu não pode se apegar à exatidão das datas quando tu não tem uma precisão de documentação, né? Depois que o homem começou a escrever, que começou a se documentar, a registrar, sim, a gente tem os cartórios antigos, tem os livros das igrejas antigas, né, que a gente tem os senados, que já começaram a documentar o seu processo político. Aí sim, essas datas vão te ajudar a pesquisar e criar uma linha do tempo onde você coloca cada fragmento da história e tu monta o teu tempo histórico. E o tempo histórico, cara, ele é baseado em grandes momentos da história, né? Tu vai sempre ver nas timelines, cara, da história, tu vai sempre pegar os grandes momentos, né? O homem, a invenção da escrita, as grandes navegações, era industrial, sempre vão, queda do Muro de Berlim, Guerra Fria, né, cara? Sempre vão ter grandes, Primeira Guerra, Segunda Guerra, toda essa timeline desenhada, ela vai se basear em grandes movimentações da história, grandes intervenções da humanidade, a criação das grandes civilizações, as mudanças de hábitos na sociedade, tudo isso vai carregar a tua timeline histórica, o teu tempo histórico. É facinho de entender o que é tempo histórico. É o tempo onde a história se apresenta e tu usa ela para datar, para criar o tempo. Esse é o tempo histórico. Agora, o tempo cronológico, como a gente conhece, é o tempo medido no relógio, cara. O tempo cronológico, ele começou a ser observado no momento que o homem começou a marcar o tempo nas fases da Lua, o tempo que o Sol está no céu. Quando o homem olha para a natureza e determina o seu calendário, quando ele diz que o dia tem 24 horas, que você pode dividir o dia em duas partes, né, cara? Então, o número 12 vai aparecer para criar as horas, né? O uso do relógio solar, o uso do relógio lunar, a medição das estrelas. Esse vai ser o teu tempo cronológico. Depois, toda essa observação natural vai ser carregada de matemática e levada para o mundo moderno, né? Como o relógio que tu conhece hoje, como o calendário que tu conhece hoje. Esse é teu tempo cronológico. E, cara, o tempo cronológico, ele é uma invenção cultural do ser humano. Cada povo, cada cultura desenvolveu seu próprio calendário. Tem um calendário gregoriano, tem um calendário hebraico, e eles contam o tempo diferente. Por exemplo, o calendário cristão é o nosso, a gente está medindo o tempo com ele. Mas tem uma ideia, no calendário hebreu, no calendário judaico, a gente está aproximadamente no ano 5.781 ou 5.782, dependendo do mês do ano. Eu acho que é isso, mas eu vou botar aí na tela.
mas tenho quase certeza que é isso. Né? Nós estamos em 2021, né? O vídeo está sendo feito em 2021, então a gente deve estar em 5.781 ou 82. Olha só que diferença. O tempo cronológico ele é cultural. Cada civilização começou a contar em algum momento da história e dali traçou essa linha do tempo. Os maias, os astecas, os romanos, né, os hebreus, cada povo concluiu que agora daqui começa, aqui é o ano 1, não tinha nem zero, né? O ano 1, daqui começa e vamos começar a contar o tempo. Bom, quando o tempo histórico se junta com o tempo cronológico, a gente consegue pegar todos aqueles fatos históricos que a gente está estudando, que a gente está entendendo, colocar na timeline, pegar uma timeline cronológica e tentar basear tempo sobre tempo. E aí tu vai conseguir estudar onde estão os fatos e quando aconteceu. Só que para isso tu vai ter que escolher um meio de medir o tempo, né? Tu vai ter que escolher o teu calendário cronológico, espero que seja o atual, né? Claro, é óbvio que vai ser o atual. E aí tu vai conseguir medir o tempo histórico, né, cara? Outro fato muito legal que a gente tem que entender, que, por exemplo, a gente usa muito assim, antes de Cristo e depois de Cristo. E se você está lendo, que eu sei que você está lendo, eu sei que você está acompanhando a história, em muitos trabalhos já não está mais se usando o antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Não é, cara? Por quê? Porque está se usando muito, eu acho positivo, né, o relativismo religioso. Porque quando você data antes de Cristo e depois de Cristo, você está classificando a história só para cristãos. E você está usando a referência do cristianismo para todo o resto do mundo. Tá errado? Não. Fantástico também. Só que algumas religiões não concordam. Né? Tu é hebreu, tu não acredita no Cristo. Tu é do Islã, tu não acredita no Cristo, como eu sou cristão, conheço. Né? O hindu não vai entender dessa forma. Então o tempo está sendo medido por anos, né, cara? Da data de criação do objeto até os dias de hoje. Então, por exemplo, quando eu falo que um objeto tem 4.000 anos, é porque ele tem 4.000 anos, não é 4.000 anos antes de Cristo. Se você vê assim, sítio arqueológico de 2.000 anos foi encontrado, isso é uma pegadinha. 2.000 anos, sabe que é antes de Cristo? Mas se não botou nada aqui é antes de Cristo. Se não botou nada depois, não. Hoje em dia, com a ciência, principalmente com a datação de carbono, a gente consegue mensurar cientificamente quando o objeto foi criado. Tu sabe, né? Eu botei aí no vídeo aí, é o decaimento do carbono. O carbono tem um momento, né, que ele começa a decair, e com a perda de energia do átomo, a gente consegue mensurar o carbono 14, né, cara? Então, a precisão matemática científica hoje deu para a gente a chance de datar especificamente um objeto, não usando o advento do cristianismo para dizer se foi antes ou foi depois. Então, se tu tá lendo, tu já está começando a perceber que as coisas estão mudando, né, cara? A ciência, a física tá impregnada dentro da história, e aí, cara, tu consegue uma datação mais precisa. Tu não precisa só especular. Então, a história, o tempo histórico, cara, está atrelado também ao tempo cronológico, e a ciência veio para ajudar todo esse tempo, botar todo mundo no seu devido lugar. Então hoje, quando eu dato um objeto, um sítio, um documento, eu posso partir do princípio cultural de investigação, mas vá para a datação do carbono. É claro, demora tempo, custa dinheiro para uma universidade mandar os artefatos, mandar o que foi encontrado por uma datação. Isso custa caro, os equipamentos são cada vez mais sofisticados, mais sofisticação. É mais dinheirinho, mais verba que tem que ser usada, então custa caro. Bom, agora tu já sabe o que é tempo cronológico e o que é tempo histórico. Use as duas ferramentas, né, cara, ao seu favor. Lembrando mais uma vez que o tempo histórico, cara, o tempo histórico é muito sensível, né, cara? Ele é mutável, ele varia, cara, e ele é impreciso. Só que essa imprecisão não descarta, tá? Não descarta a veracidade dos fatos. Não saia por aí falando algumas coisas que eu ando escutando na internet, que há 5.000 anos atrás tudo é impreciso, que não dá para provar nada. Cara, não é isso, né, cara? A gente tá aí, a gente estuda para rir desses caras que falam essas asneiras, né, cara? Sendo na televisão, no YouTube ou em qualquer jornal que tu leia por aí. Bom,
Eu fico por aqui, já falei pra caramba hoje. Me segue no canal, né, cara? Ajuda esse canal a crescer, ativa as notificações para ficar sempre por dentro do que acontece na história. Bom, aproveite o seu tempo da melhor forma possível. Tchau, tchau.